Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Keys Online. O meu nome é Nuno Louro e hoje, finalmente, depois de muito tempo e quase um ano de canal, vamos finalmente fazer a review do teclado que esteve atrás de mim a grande maioria dos vídeos que eu gravei para o Keys Online, o meu Montage 8. Porquê o nome Montage? Ora, seguindo um bocadinho a lógica de termos um Yamaha DX7, que foi o modelo emblemático da Yamaha nos anos 80, e depois o Motif, que foi o modelo mais emblemático dos tempos mais recentes, fez-se uma montagem entre esses dois, e nós temos então aqui o Montage, daí o nome, e então é uma montagem entre um sintetizador FM de 8 operadores com 128 notas de polifonia e um motor AWM2, que é o motor de leitura de sample da Yamaha, que vinha também já do Motif, que também tem 128 notas de polifonia, o que faz com que o teclado combinado tenha 256 notas de polifonia. Neste caso, este Montage é uma máquina muito completa e que nos permite fazer um bocadinho de tudo. Como eu tenho aqui um Montage 8, tenho um teclado Balanced Hammer, que é um bocadinho diferente dos teclados de piano que nós podemos encontrar, por exemplo, no CP88, também da Yamaha. Porquê? Porque não é um teclado com pesos diferentes, é um teclado que tem, neste caso, o mesmo peso na região grave e na região aguda, contrariamente ao que acontece, por exemplo, no CP88 ou nos teclados de piano graduados, que têm mais peso nos graves, peso intermédio nos médios e menos peso nos agudos. Neste caso aqui temos um teclado todo homogéneo, justamente com a intenção de nos permitir tocar todo o tipo de sons em todos os momentos. E este pente que nós acabámos de ouvir é o CFX, que na realidade já ouvimos em alguns vídeos aqui no canal. Esta amostra no Montage é também muito similar àquela que nós também temos no CP88 e no YC, mas não deixa de ser o som principal, aqui do Yamaha, e neste caso aqui, o primeiro som CFX que nós encontramos tem logo a demonstração daquilo que poderá ser a utilização deste teclado. Ou seja, nós passamos, por exemplo, de termos um som AWM2, como este, e à medida que vamos mexendo o Super Knob, vamos tendo um som FM. Podemos fazer aqui, ficar com os dois ao mesmo tempo. O que é que o Yamaha Montage traz de novo, por exemplo, em relação ao Motif e também mesmo em relação à maioria dos sintetizadores, porque realmente existem aqui algumas ideias inovadoras. A primeira delas é, efetivamente, o Super Knob. O Super Knob acaba por ser um botão, uma macro, que, de certa forma, consegue juntar vários controlos num só, e nós, quando rodamos o botão nesse sentido, ele faz várias funções. Neste caso, se vocês virem, eu quando estou a rodar tudo para a esquerda, fico com este, neste caso aqui, que isto basicamente é o volume do segundo som da mix, e depois aqui o volume do primeiro som, então à medida que eu vou andando, vou subindo, e ele vai alterando. Isto é apenas um
ínfimo daquilo que o Supernova pode fazer. O Supernova pode ter uma série de comandos atribuídos e que nós, quando rodamos, ele automaticamente altera tudo ao mesmo tempo. Por isso, é uma ferramenta poderosíssima em termos de controle em tempo real, se bem que necessita sempre de estar um bocadinho programado, mas é efetivamente muito importante. Outra das coisas que mudou relativamente ao Motif 8 é a questão do touchscreen. Neste momento temos um touchscreen, coisa que no Motif 8 não tínhamos, mas realmente acaba por ser muito mais fácil aceder às coisas, se bem que ainda se nota que é um touchscreen de primeira geração e em teclados mais recentes, como é o caso, por exemplo, do Roland Phantom 7, já temos outra forma de utilizar o touchscreen que me parece que também será provavelmente o caminho que a Yamaha irá seguir nos próximos modelos que lançar, por exemplo, para substituir este Montage. De qualquer das formas, acaba por facilitar muito a tarefa e acaba por não ser demasiado laggy e acaba por se tornar fácil de utilizar. Ora, falando aqui um bocadinho do layout do teclado, começando aqui mais à esquerda temos então o Modulation Wheel e o Pitch Bend, que estão em roda, e depois temos também aqui a Ribbon, muito importante para fazer todo o tipo de efeitos, e temos aqui assignable switches que podem, de certa forma, fazer aquilo que nós quisermos, podem ligar ou desligar aquilo que nós quisermos. Temos o Motion Sequence Hold e o Motion Sequence Trigger, ou seja, todas estas coisas têm a ver com a Motion Sequence, que é uma coisa que nós vamos falar mais à frente. De qualquer das formas, depois temos aqui, neste lado, o lado do controlo, em que nós temos 8 knobs, 8 sliders e temos as scenes, muito importantes também para nós conseguirmos controlar o teclado da melhor forma possível e em tempo real, para que não se torne demasiado complicado e que não tenhamos que estar sempre em menus e submenus a procurar coisas que precisamos de fazer em tempo real. Existem aqui muitos controles e nós podemos também assignar como é que queremos, por isso acaba por facilitar um bocadinho a vida. A minha única reclamação é o facto de não termos 9 sliders para conseguirmos ter as 9 drawbars dos sons de órgão, e realmente é uma coisa que acho que é aquilo que talvez em termos de som faria falta melhorar aqui um bocadinho mais no Montage, é justamente os sons de órgão. Depois temos então, como eu disse, aqui o Supernob, e temos também a Transport Bar, de certa forma, que serve tanto para utilizar com as DAWs como também para nós dispararmos, por exemplo, um fecheiro áudio, etc. Temos o controle de oitava, o controle assign, e deste lado temos a parte da escolha de sons, onde nós temos, por exemplo, o Category Search, onde podemos selecionar sons de piano, de órgão, etc., tudo por categorias, e depois, se nós olharmos, temos aqui 16 sons para selecionar e temos exatamente os mesmos 16 sons dispostos aqui para que nós possamos selecionar esses sons, seja através do ecrã, seja aqui através dos botões. Neste caso, também temos outra coisa que foi adicionada, que é o Seamless Sound Transition, ou seja, nós estamos a tocar um som e quando passamos para o som seguinte, o som não corta. Também é uma coisa muito importante, sobretudo quando nós estamos a tocar ao vivo e temos que utilizar vários sons. Bom, vamos então falar das scenes. Eu vou mostrar-vos as várias utilizações das scenes, mas também vou aproveitar para vos mostrar alguns dos sons de piano elétrico que estão no Montage e juntando um bocadinho as duas coisas. Então, o que é que eu acabei de fazer aqui ao passar pelos vários sons de Fender Rhodes que estão nesta patch? Acabei por mostrar-vos também as scenes. Então, para que é que servem as scenes? As scenes servem para que nós tenhamos snapshots do teclado em certo e determinado momento e possamos utilizar esses snapshots sempre que quisermos ao toque de um botão. Reparem, imaginem que eu, por exemplo, carrego aqui na Scene 1 e na Scene 1 o que ele faz é ativar-me aqui, se vocês repararem, estes dois tecladozinhos verdes. Então o que significa é que eu vou ficar
a ouvir apenas e só estes dois sons. Se eu carregar no 2, ele ativa-me estes dois teclados verdes e basicamente desativa todos os outros. Então quando eu faço, tem um som ligeiramente diferente. No 3, ativou aquele, então temos outro som diferente. E no 4, ativou este e temos um som diferente. No 5º, a única coisa que nós temos é ruído e nós podemos controlar aqui o nível de ruído que queremos. E podemos, por exemplo, juntar este, se eu carregar agora aqui, com outro som. E isto é só um bocadinho daquilo que as scenes podem fazer. Se nós formos aqui ao painel, nós vamos ver que, por exemplo, para cada scene, nós podemos escolher aquilo que queremos ativar, neste caso ARP, Motion Sequence, Supernob, Link, Keyboard Control 1, 2, AEG, etc., que faz com que uma scene possa ser o disparar de uma série de coisas, como, por exemplo, o som que vocês ouviram no início do vídeo, porque esse som, por cada vez que se muda a scene, há uma série de coisas que vão acontecer, o arpégio é diferente, há uma série de coisas que mudam e é tudo graças às scenes. As scenes são, no meu entender, uma poderosíssima arma para nós tocarmos ao vivo, sem preocupações. Basta, obviamente, fazer um bocadinho de programação, mas são efetivamente muito importantes para nós conseguirmos tocar de uma forma relativamente tranquila. Temos uma patch com o nome da música que vamos tocar e nós, sabendo as partes e sabendo tudo aquilo que temos que fazer, a única coisa que temos que é ir mudando scenes, que podemos fazer no teclado, podemos fazer com um pedal de switch, podemos fazer como quisermos. Outra das coisas que nós, efetivamente, queremos sempre tirar de um teclado destes é som. Então vou-vos dar alguns exemplos de sons muito interessantes que o Yamaha Montage tem, começando, por exemplo, pelas Seattle Sections, que é a secção de cordas que foi gravada de propósito para este montage. Uma das coisas que eu toda a vida ouvi acerca de demonstrar teclados é, se queres ver se um teclado tem bom som, procura o som de guitarra e vê até que ponto é que te parece real. Ora, perdoem-me os mais puristas pelo que eu vou fazer, mas vou tocar um bocadinho de guitarra com montagem. Nada mal, se calhar no meio de uma mistura passava perfeitamente. Bom, e por exemplo no departamento dos leads temos muita escolha. Temos por exemplo leads mais poderosos como este. Temos leads um bocadinho mais polidos como este. Ou então temos, por exemplo, leads FM como este. Em termos de sons de lead que podem ser, por exemplo, alterados com o recurso ao Supernob, nós temos, por exemplo, este Milk and Honey, em que nós temos um som. E passando, por exemplo, à secção de pads, nós temos
claro, aqueles pads analógicos quentinhos, temos os pads FM, temos todos esses pads e depois também temos pads como este que eu vou-vos mostrar a seguir, que têm a Motion Sequence em funcionamento. Reparando naquilo que se passa com este som especificamente, nós temos o Motion Sequence a definir uma série de mutações no som com um tempo certo, o que faz com que, por exemplo, consigamos tocar isto com um metrónomo e as alterações aparecerem todas exatamente sempre no mesmo sítio, ao contrário do que acontece, por exemplo, com uma modulação, em que nós definimos uma modulação de onda, mas nem sempre conseguimos ter tudo certo com o tempo. Uma das coisas em que a Yamaha também inovou bastante no que diz respeito aqui ao montagem e que depois também passou para as séries CP e YC são os updates de firmware. Neste caso, cada update traz sempre uma série de novas funções. Eu, por exemplo, posso mostrar-vos a última alteração que houve, que foi o update 3.5, em que nós temos uma coisa chamada Smart Morph. O Smart Morph permite-nos fazer alterações no som com acesso a um painel em que nós conseguimos mais ou menos derivar o som para onde queremos. Eu passo a explicar. Temos este som. Nós podemos, por isso, simplesmente alterar para aqui e temos este som. Ou então, isto tudo com apenas o recurso ao ecrã e ao podermos alterar. É óbvio que também podemos, por exemplo, alterar isto com o Super Knob. Se vocês repararem, este quadradinho azul está, neste caso, a fazer as suas alterações e o som passa daqui. A Yamaha também disponibilizou, logo desde o início, uma série de sons que nós podíamos adicionar aqui ao montagem, que também já vinham alguns do motivo anterior, do motivo XF. Neste caso, por exemplo, vou-vos mostrar o Bosendorfer Imperial, que, no meu entender, é um sample que ficou muito, muito bom aqui para o Montage 8, inclusive é até melhor do que no CP88. Entre as várias expansões que a Yamaha disponibiliza no seu site, esta eu gosto particularmente, que é do CS80, um modelo também icónico, analógico da Yamaha, muito bem reproduzido aqui. E então o que é que eu acho acerca aqui do Montage 8? Ora, sendo um teclado que eu já tenho há muito tempo e conheço bastante bem, posso referir-vos perfeitamente os pontos fortes e fracos. Começando pelos pontos fracos e aproveitando o facto de ter falado nos sons de órgão, que na realidade, na minha opinião, não são assim tão bons, também temos o facto de, por exemplo, aqui não termos os sliders para controlarmos esses sons de órgão e não temos, por exemplo, as 9 drawbars disponíveis. Existem sons que permitem fazer uma espécie de um control drawbars, mas não é exatamente a mesma coisa, sobretudo para quem está habituado a tocar Hammond.
De qualquer das formas, outro aspecto menos positivo é a questão do peso. São teclados muito pesados, mesmo as versões de 61 e 76 teclas, o Montage 6 e o Montage 7, são teclados pesados. E depois, outro aspecto é a curva de aprendizagem para se aprender a mexer no teclado. Para quem nunca mexeu em Yamaha, pode ser complicado, e mesmo para quem tinha Yamaha, como eu tinha, por exemplo, o Motif XS anterior a este, foi um bocadinho difícil para mim entrar na programação do teclado, perceber exatamente onde é que estavam as coisas e perceber exatamente como é que isto tudo funcionava. Confesso que há muita coisa que eu não cheguei a explorar. Fui fazendo basicamente aquilo que ia precisando, e às vezes pode tornar-se um bocadinho overwhelming, porque são muitas páginas e é muita programação, mas que na realidade tem o seu lado positivo, que é o facto de nós a partir daí conseguimos fazer praticamente tudo aquilo que quisermos com este teclado. Falando de pontos positivos em relação ao Montage 8, temos que referir obviamente o som. Temos um som que, para além de tudo, para além de todas as possibilidades que nós temos aqui em termos, temos um AWM2, temos o FM Synth, temos também um Pure Circuit Audio, que faz com que a fonte sonora seja ainda mais fidedigna, e temos todas as possibilidades em termos de motion sequence. Temos um arpeggiator enorme que faz não sei quantas coisas, temos muitas possibilidades. Eu confesso que eu explorei 20 ou 30% deste teclado comparado com aquilo tudo que ele pode fazer. No entanto, não deixa de ser realmente muito confortante. Nós sabemos que temos aqui uma máquina com a qual podemos fazer tudo. Outro aspecto que me parece muito importante é, depois de alguma programação, a questão do controlo. Nós temos aqui muitas possibilidades de controlar os sons, de alterar em tempo real, e temos um teclado que foi muito pensado nesse sentido. É verdade que ao início não é óbvio, mas depois de termos as coisas minimamente sabidas, conseguimos, com o Super Knob, com o próprio touchscreen, com acesso aqui a todos estes sliders e, sobretudo, com as scenes, aquilo que nós já falámos há pouco, conseguimos ter uma utilização em tempo real, a tocar ao vivo, muito fácil. Em jeito de conclusão para o vídeo, gostava também de referir um bocadinho a concorrência. Na realidade, o mercado das workstations não tem estado propriamente com muita coisa nova a aparecer. Apareceu o Roland Phantom há relativamente pouco tempo, que é também uma máquina com muitas possibilidades, mas eu também não quero estragar a review e também não quero fazer uma comparação direta. A realidade é que o Roland Phantom é uma máquina mais recente, tem obviamente tecnologias mais recentes e sobretudo a forma de utilização acaba por ser um bocadinho mais aproximada àquilo que nós estamos habituados a utilizar, por exemplo, num iPad ou num telefone. Acaba por ter um pensamento um bocadinho do mesmo género. Em relação ao Core Chronos, é uma máquina que já tem alguns anos, que em termos de som também já soa um bocadinho datada, e em relação ao Nord Stage 3, que tem todos mais ou menos a mesma gama de preços, estamos a falar de máquinas um bocadinho diferentes. O Nord Stage 3 é uma máquina ainda mais para hands-on control, para tocar ao vivo, enquanto que este aqui serve um bocadinho para as duas coisas. Honestamente, acho que em termos de preço ainda continua a ser talvez a melhor relação preço-qualidade-som, na minha opinião, como é óbvio, porque oferece muitas possibilidades. Bom, foi este o meu vídeo acerca do Montage 8. Espero ter ido de encontro às vossas expectativas depois de ter adiado por tanto tempo esta review. Espero que tenham gostado do conteúdo deste vídeo e, se gostaram, agradeço então que subscrevam e que façam um like, comentem, digam-me a vossa opinião acerca deste teclado e acerca do vídeo em si, e vão-me dizendo também aquilo que vocês gostavam de ver no canal. Da minha parte, despeço-me, agradeço o tempo que despenderam e até ao próximo vídeo, malta.